Que alegria, irmãos. Estou tão feliz, irmãos, porque terminamos o ano na presença de Deus, na casa de Deus. Estamos começando o ano na casa de Deus, na presença de Deus. O primeiro dia do ano, nós temos esse alto privilégio de podermos oferecer o nosso culto para Deus. E na quarta-feira passada, do ano passado, última quarta-feira do ano, nós estávamos aqui em 20 e poucas pessoas na tarde da bênção, mas foi uma tarde da bênção tão especial. A irmã Neuci estava aqui, foi muito bom mesmo. Por que foi bom? Porque Deus estava presente, aleluia. Então minha oração nesta noite é que Deus continue presente aqui, porque aonde Deus está presente, irmãos, tudo é muito bom. Tudo é maravilhoso, e eu queria que você tivesse essa fé, essa certeza, essa convicção, esta confiança. Deus está aqui recebendo este culto que nós estamos prestando a Ele, amém? Deus está aqui recebendo este culto que nós estamos prestando a Ele, aleluia. Antes de nós conversarmos sobre a palavra de Deus, antes de nós pregarmos, eu queria dizer para vocês, dessa minha alegria, né? Sou um pastor, Deus me deu um rebanho para eu cuidar para Ele, e eu estou feliz porque eu começo o ano trabalhando para Jesus, servindo a Jesus. Isso é bom demais, né? Quantos pastores gostariam de estar pastoreando um rebanho, e eles não têm um rebanho para pastorear? Então, você vai trabalhar no primeiro dia do ano, vou trabalhar com muita alegria, aleluia, na presença de Deus. São bênçãos. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Quantas bênçãos, quantas são, todas recebidas da divina mão. Que bênção, irmãos, estou vivo, está funcionando tudo, isso é muito bom. Minha mamãe me ligou antes de ontem, falando de um primo meu. Esse meu primo, ele morou um tempo na minha casa, a gente era muito próximo, ele estava vindo, de repente, à noite, dormiu na moto, dormiu na sua motocicleta, bateu no poste, quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou um maxilar, foi entubado, já saiu, agora está na UTI, está melhorando aos poucos. Quantas pessoas, irmãos, sofreram acidentes, outras morreram. Então nós estamos aqui, irmãos, na casa de Deus, amém? Oh, irmãos, o coração está cheio de alegria. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Hoje, na nossa casa, na hora do almoço, uma refeição maravilhosa, uma refeição tão preciosa, 2 tipos de carne, olha só, carne de boi e carne de porco, olha só, é bom demais, irmãos, glória a Jesus. 2 tipos de alface, uma alface roxa e uma alface verde, é bom demais. Um tomatinho gostoso, irmão, mas que coisa maravilhosa. Deus tem cuidado de nós, Deus continuará cuidando de nós. O Senhor segura nas nossas mãos, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele abre portas para a gente passar, Ele fecha portas para nós não passarmos, mas Ele cuida de nós, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Oh, meus irmãos, como nós não estaríamos alegres na presença de um Deus tão maravilhoso assim, aleluia. Terça-feira, a gente continua trabalhando, tem reunião de oração, 8 horas, eu convido você para orar, você que está me ouvindo em casa, você que pode, vem orar conosco. Quarta-feira tem tarde da bênção. Sábado, o pastor Antônio vai estar voltando de férias, acaba as férias na sexta.
Não sei se ele falou alguma coisa, se tem GP ou não, não falou nada. GP nem dos jovens, nem dos adolescentes, mas deve ter alguma coisa aí, dos jovens e dos adolescentes. Domingo pela manhã, às 9h15, nós temos escola bíblica dominical. Só vai ter a classe única e a classe de integração. No mês de janeiro, nós só teremos uma classe única aqui no templo e a classe de integração. Não teremos para as crianças, tá bom? Só uma classe única aqui no templo e uma classe lá de integração, tá bom? Então você que quer ser batizado, membro da igreja, recebido aqui, então você pode participar da classe de integração. Domingo à tarde, a irmã Neuci também está animada, igual eu estou animado também. Nós estávamos conversando e ela falou: pastor, o que o senhor acha? Vamos ter o culto da terceira idade ou não? Eu falei: a senhora que sabe, a senhora é líder, a senhora que sabe. Se quiser dar uma folga, pode dar uma folga. Se não quiser, não, pastor, vamos trabalhar. Vamos fazer o culto da terceira idade. Glória a Deus. Então vai ter culto da terceira idade. Nós vamos estar aqui também, se Deus permitir, em nome de Jesus. E domingo à noite é o segundo domingo do mês. E no segundo domingo do mês nós temos a Santa Ceia também. Então vamos ter a Santa Ceia, tá bom? Então esses são os nossos comunicados por hora. Hoje, no primeiro dia do ano, primeiro culto do ano de 2023, crendo que o Senhor está nos abençoando, nós também vamos começar o capítulo 4 de Marcos. Hoje começa um capítulo novo na nossa exposição. Marcos, capítulo de número 4. Um texto muito conhecido de cada um de nós, porque fala da parábola do semeador. Parábola do semeador. Nós vamos ler esse texto nesta noite. Nós temos algumas pessoas aqui que fizeram o curso de homilética, a arte da pregação, e nós sabemos que esse é o texto mais fácil para se pregar da Bíblia. Porque é um texto em que Jesus conta a parábola e em seguida ele explica a parábola. Então o pregador, ele não precisa ficar gastando muito tempo para entender, para explicar o texto. Por quê? Porque Jesus contou a parábola e já explicou a parábola. O pregador é aquele que faz o quê? Ele lê o texto, ele explica o texto e aplica o texto à vida dos seus ouvintes. Então o texto já vai ser lido, já vai estar explicado, nós vamos fazer apenas uma aplicação para as nossas vidas. Amém? Deixa eu falar mais uma coisa, para a gente entender bem o texto, quando a gente já leu o texto, tá bom? Muito importante isso. Olha só, presta atenção. Essa parábola, ela deve ser lida com a mente de um fazendeiro, ou de um sitiante, alguém que mora na zona rural. Quando a gente tem essa lente para ler esse texto, o texto já vai ficar mais claro para nós, tá bom? Outra coisa, por que Jesus contou esta parábola aqui? Porque a cabeça dos discípulos está começando a ficar confusa, porque os discípulos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e eles estão vendo que Jesus, como Filho de Deus, está fazendo milagres, está curando as pessoas, daqui a pouco vai multiplicar pães, está expulsando os demônios, os espíritos malignos, mas ao mesmo tempo, os crentes daquela época,
Os pastores daquela época, que são os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles estão revoltados com Jesus e começam a fazer planos para tirar a vida de Jesus. Então a cabeça dos discípulos estão começando a ficar confusas, e eles estão com dúvidas no coração, dizendo: mas será que o Jesus que nós estamos servindo, realmente ele é o Messias? Porque o Messias que está na cabeça dos discípulos é um Messias que vai precisar do apoio tanto dos cristãos religiosos, quanto dos partidos políticos, para trazer a independência de Roma. Para piorar a situação, se vocês lembram da nossa última pregação do Evangelho de Marcos, quem também estava com resistência em relação ao Senhor Jesus, vocês lembram? Quem lembra? A família de Jesus. Parabéns, hein? Puxa vida, olha, queria ter um filho assim. Fiquei todo orgulhoso agora. Então agora, a própria família de Jesus está contra o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo como está a cabeça dos discípulos? Não, parece que ele é, mas parece que ele não é. Ele é ou ele não é? O Messias de Deus, o Filho de Deus. Não tem momento da vida da gente assim também, irmãos? Acontecem umas coisas, a gente não entende nada. A gente fica confuso, a gente fica meio perdido. É de Deus ou não é de Deus? É da parte de Deus ou nós estamos sendo enganados? Então é nesse contexto, é neste cenário, é nesta configuração que nós vamos ler e entender esse texto. Amém? Então vamos lá. A gente vai lendo, já vai comentando, já vai aplicando, tá? Marcos capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Você já percebeu que toda vez que Jesus vai para a beira-mar, acontece alguma coisa. Jesus chama os discípulos. Jesus ensina a multidão. Então aqui vai acontecer mais alguma coisa. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. Se você está aprendendo com as pregações no Evangelho de Marcos, você também já sabe, ou deveria saber, que toda vez que Jesus vai para o barquinho, é porque a multidão quer ser usada pelo inimigo para não deixar Jesus fazer aquilo que ele precisa fazer. E o que ele veio fazer? Pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus, ensinar sobre o reino de Deus. Então por isso ele vai para o barco, porque se ele não vai para o barco, o povo quer ficar tocando nele, pegando nele, sendo curado por ele, coisas assim. Então Jesus se retira, fica longe da multidão, para poder oficializar, para exercer o ato ou o ofício de profeta, que é ensinar a palavra de Deus e mostrar a palavra de Deus. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Doutrinamento é ensino. O que é parábola? Parábola é uma comparação. Parábola é uma comparação.
comparação. Essa parábola pode ser uma história não real, ou pode ser uma história real, mas sempre será uma comparação. O nosso texto que nós vamos ler nesta noite, a comparação será com o reino de Deus. O reino de Deus é comparado ao semeador que saiu para semear. Então, parábola é uma comparação. Vamos ver esta comparação que Jesus vai nos mostrar aqui. Verso 3. Ouvi. Isso aqui é importante, vou explicar agora. Lá no Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus falou com o povo, Deus falou assim: ouvi, ó Israel. Então, toda vez que Deus ia falar com o povo, Deus falava assim: ouvi, ó Israel. Ou então, Deus falava assim: assim diz o Senhor teu Deus. Duas fórmulas que Deus falava diretamente com o povo. Então, esse ouvir aqui no nosso texto, ele é muito importante. Por quê? Porque os discípulos, conforme eu já expliquei agora há pouco, os discípulos estão confusos. Jesus é o Filho de Deus ou Jesus não é o Filho de Deus? Jesus é o Messias ou Jesus não é o Messias? Então o Senhor Jesus usa uma fórmula do Antigo Testamento, onde o próprio Deus falava direto com as pessoas. E agora então nós já temos uma pista de que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Quem está entendendo, diga amém. Disse o presbítero Alisson que hoje é culto de libertação. Depois vocês perguntam para ele por que ele falou isso. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então aqui nós temos uma semente e um tipo de solo, o solo do caminho. Qual que é o solo do caminho? Quem já morou em sítio aqui, levanta a mão assim. Olha, puxa vida, bastante gente, hein? Coisa beleza, coisa boa. De vez em quando eu vou fazer visita lá na irmã Febe, lá em São Luís, eu passo pelo caminho. O caminho, hoje lá, naquela estrada de terra, o caminho lá, e o caminho que Jesus quer mostrar aqui para nós, é aquele tipo de caminho que as pessoas pisam nele, a carroça passa ali, e aí o que vai acontecendo com aquele tipo de solo? Ele vai ficando duro, ele vai ficando, não sei se essa expressão é correta, mas ele vai ficando socado, compactado, batido. Oh, vocês são demais, muito obrigado. O que seria eu de pregador se eu não tivesse a ajuda de vocês? Oh, glória a Deus, muito obrigado, meus queridos. Então esse tipo de solo já é um solo mais complicado para a semente germinar e nascer. Amém, gente? Glória a Deus. Segundo tipo de solo, verso 4. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então agora, verso 6, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Segundo tipo de solo, solo rochoso, pedregoso. Pode dar alguma coisa na pedra? Pode. Tem muitas árvores aí na rocha, porque sempre tem um pouco de terra ali. Agora vamos para o terceiro tipo de solo, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Terceiro tipo de solo, o solo espinhoso. Verso 8. Outra, enfim, até que enfim,
caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus, falando como Deus, ouvi, agora ele termina também dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, gente? Tudo bem? Texto lindo demais, né? Se acabasse a parábola aqui, presbítero Mário, a gente ia perguntar: o que significa isso? Aí a gente tinha que estudar, pegar um livro de hermenêutica, como que interpreta as parábolas, ia ter que pegar um comentário bíblico, histórico, cultural. Mas aí, o versículo 10 começa a explicação. Esse é um texto maravilhoso de pregar, porque já está explicado. Tem que tomar cuidado o pregador para não desexplicar o texto, porque o texto já está explicado. Verso 10. Antes de avançar, só queria dizer a minha alegria, de novo, né? Estou alegre hoje. A minha alegria, sim, por quê? Porque eu olho para vocês, irmãos, como o presbítero Fernando disse, né? Tem algum visitante? Não tem hoje, né? Mas podia ter. Não ter visitante não é um bom sinal, não. Podia ter. Mas, quando eu olho para vocês, irmãos, eu vejo que vocês são aqui no texto esse bom solo. A semente um dia caiu aí nesse coraçãozinho e floresceu, irmãos. E vocês estão produzindo, né? Que alegria chegar aqui no círculo de oração, ver a irmã Benedita. A irmã Benedita é sempre quietinha lá, quietinha. Mas ver ela cantando aqui, dirigindo o círculo de oração, está florescendo para Deus, né? O irmão Laércio, a irmã Cleide, chegou esses dias na igreja, agora já são diáconos aqui. Participar da reunião, da eleição que teve esses dias. Terra boa, solo bom, né? A irmã Neuci vai fazer agora em janeiro 79 anos. Quase que vai completar o 80º aniversário aí. Olha, ainda na liderança do Ministério da Terceira Idade. Presbítero Acib, 90 anos, estou arredondando, né? 89. Esses dias pregou aqui na Terceira Idade uma palavra maravilhosa. Olha, irmãos, a semente encontrou uma terra boa, aleluia, glória a Deus, amém, gente? Não, a gente não tem que se alegrar, irmãos. Se alegrar em Deus nesta noite, oh, louvado seja Deus. E tantos outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então tinha os 12 discípulos ali, talvez Maria estava junto, talvez familiar ali ou um amigo dos discípulos estavam juntos. Talvez nessa altura do ministério de Jesus, Jesus está treinando outros 70, não é? Porque Jesus mais tarde vai enviar 72, que dá 5 grupos de 12, não é? É isso mesmo? 5 grupos de 12, 12, 24, 48, 50, 60, 6 grupos de 12. Então talvez esses outros 6 grupos de 12 estavam aqui também. Verso 11. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam,
para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa parte Jesus não explicou ainda, né, a parábola, mas ele está na transição para explicar a parábola. Então você lembra aqui que o texto agora está falando de perdão e também está falando daqueles que são de fora. E no capítulo 3, você deve lembrar, se não lembrar, vamos recapitular junto. O que aconteceu? Tem uma turma de pessoas que está falando que Jesus, ele faz o que ele faz no poder de Belzebu, e não no poder do Espírito Santo. E por isso, estas pessoas, elas estão blasfemando, e quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão dos seus pecados. Por quê? Porque automaticamente está negando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo faz tudo o que ele faz no poder do Espírito Santo. O texto do capítulo 3 continua se desenvolvendo, e aí chega um comunicado, um aviso para Jesus, e as pessoas dizem assim: a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora te chamando. E Jesus diz assim: quem são as minhas mães, os meus irmãos e as minhas irmãs? E ele diz assim: são aqueles que fazem a vontade de Deus, o meu Pai. Amém? Então, as parábolas de Jesus, elas só serão compreendidas para aqueles que disseram sim para Jesus, para aqueles que agora, ao disserem sim para Jesus, estão fazendo a vontade de Deus, recebendo o enviado de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem é de fora, diz o texto aqui, quem é de fora, eles veem, mas não percebem, eles ouvem, mas não entendem, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, são aqueles que blasfemaram contra o Senhor Jesus. Tudo bem, irmãos? Amém? Vamos mais. Versículo 13. Então lhes perguntou, Jesus agora está perguntando: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Quer dizer, essa parábola aqui, a parábola do semeador, quem entende esta parábola, entende todas as outras parábolas que vão vir aqui na sequência. Depois a gente vai ter a parábola da candeia, vamos ter a parábola da semente do grão de mostarda, vamos ter outras parábolas que vão aparecer aqui, e enfim o capítulo 4 termina com Jesus acalmando a tempestade. A tempestade estava na cabeça dos discípulos, né? Que eles estão confusos, é o Messias ou não é o Messias? É o Messias ou não é o Messias? Por isso que o último versículo do capítulo, eles vão perguntar assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o Filho de Deus. Quem é este? Este é o enviado de Deus. Quem é este? Este é aquele que veio para perdoar os seus pecados. Quem é este? Este é aquele que veio escrever o seu nome no livro da vida. Quem é este? Este é aquele que veio te dar vida eterna. Quem é este? É aquele que veio te resgatar das garras de Satanás. Quem é este? Este é aquele que veio te libertar da escravidão do pecado. Quem é este? Este é aquele que veio te transportar das trevas para a maravilhosa luz. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Versículo de número 13 ainda. Jesus agora vai explicar a parábola. Versículo 14. Começou a explicar a parábola. O semeador
semeia a palavra. Então, o que é a semente? A semente é a palavra. Pronto, está explicado. Começou a explicar. Explicar. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Olha que coisa boa para nós aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai se alegrar. Hoje é noite de alegria, amém? Noite de alegria hoje. Começar o ano alegre na presença de Deus, amém? Então, um dia eu fui visitar a irmã Neide, o ano passado, novembro. Aí ela me mostrou que ela comprava uns saquinhos assim de sementes. E a irmã Neide planta muita coisa. Tem ao lado do muro da casa dela, dos dois lados assim, ela deixou uns canteiros. Tem de tudo lá. Tem tomate, tem abóbora, tem limão, tem jabuticaba, tem maxixe, tem um monte de coisa lá. Um mercado ao céu aberto, aquilo lá. Só num pedacinho de terra. Achei aquilo incrível, incrível. E ela mostrou os pacotinhos para mim de semente. Mas lá no Antigo Testamento, na época de Jesus, as sementes vinham em pacotes. Aqueles sacos, como se fosse saco de 60 quilos. Então, até o dia de Jesus, é como se nós tivéssemos só 39 sacos de sementes. Já é bastante, amém? Já é bastante. Só que agora, hoje, noite de alegria, quantos sacos de semente nós temos? 66. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, juntando esses sacos todos de semente, 66. Por que eu estou falando isso? Porque se a semente é a palavra de Deus, e a gente tem essa semente em abundância, o que a gente tem que fazer? O semeador saiu a semear. Qual que é o seu chamado? Ser um semeador de Jesus. Ser um semeador da palavra de Deus. Amém? Você precisa semear naquele coração que um dia estava na casa de Deus e agora por algum motivo abandonou a casa de Deus. Você tem que continuar semeando naquele coração, naquele solo. Não pode parar. Estou vendo aqui várias vovós e bisavós também, né? Passaram os netos, agora chegou os bisnetos. Tem que semear a palavra de Deus, semear a semente no coração dessas criancinhas. Amém? Amém? Temos que semear a palavra de Deus. Aumentou os sacos de semente. Verso 15, Jesus está explicando, são estas os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Então, aquele solo pisoteado, comprimido, aquele solo socado, o solo das beiras do caminho, quem são? São pessoas. E que tipo de pessoas são essas? E enquanto a ouvem, são pessoas que ouvem, e aí vem logo Satanás e tira a palavra semeada neles. Gente, olha, ontem à noite no culto da virada, que eu não gosto de chamar desse nome, eu gosto de chamar do culto da gratidão. Mas todo mundo fica falando culto da virada, que até eu estou falando culto da virada. É culto da gratidão, amém, gente? Culto da gratidão. A gente percebe que na hora do louvor, de vez em quando não, mas quase sempre, na hora do louvor vai tudo bem. Canta todo mundo. Mas na hora que a palavra vai ser semeada, começa. É uma coceira não sei aonde, é uma sede, é um desejo de ir ao banheiro, é uma preocupação de olhar alguma coisa no celular. Por quê?
Porque quando a palavra está sendo semeada, tem uma batalha espiritual ali, irmãos. Estou semeando a palavra de Deus aqui agora. Todos vocês são cristãos maduros e vocês já têm consciência dessa batalha espiritual. Mas toda vez que tiver alguém sério, alguém comprometido com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, você pode ter certeza que tem uma batalha espiritual acontecendo. E qual que é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é roubar a semente que está sendo lançada naquele coraçãozinho. Isso acontece também no culto doméstico. Algumas vezes, no culto doméstico que nós fazemos lá em casa, hora de cantar, tudo bem, a hora de fazer uma outra parte do culto doméstico, tudo bem, mas na hora da palavra começa. Então é uma batalha espiritual. Porque o diabo, irmãos, ele quer interromper o agir de Deus na vida das pessoas. Então tem essa batalha espiritual. Versículo 16. Semelhantemente, paralelamente, concomitantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Agora, o outro tipo de solo, outro tipo de pessoa, ele até recebe a palavra, e ele fica alegre, momentaneamente. Verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então tem gente que recebe a palavra e fica alegre, porque a palavra traz alegria para o nosso coração, traz paz para a nossa alma, traz força para o nosso dia a dia. E elas recebem a palavra. Mas aí, o que vai mostrar para nós que esta palavra criou raiz ou não criou raiz? O texto diz para nós, né? Vai chegar um momento em que a angústia vai bater no coração, a perseguição por causa da palavra. Ah, você é crente agora? Agora você faz parte daqueles grupos de fanáticos lá? Agora você abandonou todas as idolatrias para servir esse Deus aí que você nem enxerga? Agora você vai abandonar a tradição da nossa igreja, da nossa família? Na nossa família não pode ser assim. Na nossa família você nasceu assim, cresceu assim e tem que morrer assim. Como você vai abandonar a tradição do seu bisavô, do seu avô, dos seus pais? Como você vai abandonar? É assim que o inimigo age. Quando chega a opressão do inimigo, então essas pessoas, elas se escandalizam, e porque não criam raízes, a duração dessas pessoas na casa de Deus, ela é bem pequena, E não é verdade isso mesmo, irmãos? Nós que já estamos há algum tempo na casa do Senhor, quantas pessoas que dizem, eu aceitei Jesus, mas depois de alguns meses, por causa das circunstâncias da vida, elas abandonaram o Senhor. Vamos para o outro tipo de solo, verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza
e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então existe um outro tipo de pessoa que recebe a palavra, mas quando essa palavra é recebida nesse solo que é o coração, o que acontece? Existem outras coisas nesse planeta Terra que sufoca, e ela então não permanece também. O texto deixa claro para nós que ela diz assim: eu tenho que resolver as minhas coisas neste mundo, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo e nem paciência para andar nesses caminhos dos crentes. O mundo diz que eu tenho que viver assim, por isso eu não vou viver conforme diz Jesus. Outro problema que sufoca as pessoas: a fascinação da riqueza e as demais ambições. O dinheiro é uma bênção. Eu tenho dinheiro, graças a Deus, irmãos. Mas o dinheiro na nossa vida, ele deve ser um servo e não um senhor na nossa vida. Que coisa boa é você ter dinheiro. Estava agora na hora da oferta, fiz o Pix na hora da oferta. Wallace, dá uma olhadinha aí, fazendo um favor. Dá uma olhadinha aí, fazendo um favor. Isso. Atende aí, fazendo um favor. Isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o dinheiro é uma bênção. Agora tem um problema. Qual que é o problema que a Bíblia condena? É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um problema sério. Então é isso que nos desvia da presença do Senhor. Eu estou na igreja desde os 11 anos de idade. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Antigamente, irmãos, era culto todo dia. Todo dia era culto. E o povo ia. O culto de domingo, aquele culto cheio, que vem bastante gente, era cheio todo dia. A reunião de oração era cheia. A tarde da bênção, a noite da vitória era cheia. O culto de sábado não tinha nada de diferente do culto de domingo. Mas agora, os tempos mudaram. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro hoje. Hoje eu não vou para a igreja. Não é? Não é fácil? Lembra que eu falei para vocês? Quando a semente está sendo semeada, há uma batalha espiritual. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. A palavra de Deus é real. Amém? Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui está a chave da razão pela qual Jesus contou esta parábola. Também o presbítero Mário está aqui forte, ele junto com o presbítero Alisson, está tudo resolvido. Quem tem ouvidos, ouça. O versículo 20 é a razão pela qual Jesus contou esta parábola. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Entenda. Os discípulos estão confusos. Eles olham para o cenário e percebem. Mas os sacerdotes
tinham que apoiar Jesus e não estão apoiando Jesus. Os fariseus, o partido dos fariseus tinha que apoiar Jesus, mas não estão apoiando Jesus. Os escribas tinham que apoiar Jesus, mas não estão apoiando Jesus. Até a família de Jesus, que deveria apoiar Jesus, diz que não crê em Jesus. E está chamando Jesus, como que eles chamam Jesus mesmo? Versículo 20 do capítulo 3. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está fora de si. Então nem a família de Jesus acreditava. Então o que Jesus está ensinando para os discípulos aqui? Ele está ensinando o seguinte: ainda que os sacerdotes e os escribas, eles, presta atenção aqui, deixa o inimigo roubar sua bênção. Ainda que os sacerdotes e os escribas sejam o solo do caminho, ainda que o partido dos fariseus sejam o solo rochoso, ainda que a minha própria família seja a representação dos espinheiros que sufocam a palavra, ainda que existam esses tipos de solos, eu quero que vocês continuem semeando a palavra. Porque quando a gente semear a palavra, o próprio Deus vai se encarregar de fazer com que esta semente, a palavra de Deus, ela produza 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Qual é o ensinamento desse texto para nós? Não deixe de semear a palavra, mesmo que a circunstância ela seja negativa, mesmo que a circunstância ela seja desfavorável, não pare de semear a palavra de Deus. Essa minha mulher não tem jeito, continua semeando a palavra. Esse meu irmão de sangue não tem jeito, continua semeando a palavra. O meu filho não quer nem saber da igreja, continua semeando a palavra. O meu vizinho diz que não crê em Deus, é um ateu, não tem problema, continua semeando a palavra de Deus. Uma hora, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Ele vai fazer com que esta semente, ela produza 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Queria falar de uma semente bem pequenininha, a semente de mamão. Todo mundo conhece mamão. Mamão é gostoso. Tem um mamão formosa e tem um mamão, aquele outro pequenininho, papaya. Papaya. Uma sementinha daquela floresce, irmãos. Quando começa a produzir, não é bonito de ver? Um do ladinho do outro assim, ó, lota. Que Deus nesse ano de 2023 possa nos ajudar a semear a palavra, a boa semente. A semente sempre é boa porque é a palavra de Deus. E que a gente tenha o privilégio de ver a semente semeada, florescendo, frutificando, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, amém? Vamos fazer uma oração?
Que bom que meus presbíteros estão tudo aqui hoje, quase tudo. Presbítero Fernando, presbítero Léo, presbítero Adenilson, estão tudo aí os presbíteros. Queria orar com você, que tem o desejo de ser um semeador da palavra. Queria orar com você, que como eu, tem o desejo de ver a palavra produzindo 30 por 1. É uma semente e 30 frutos desta semente. É uma semente e 60 frutos desta semente. É uma semente produzindo 100 vezes mais. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu quero orar com você, que tem esse desejo de semear e de ver a produção acontecendo. Se você tem esse desejo como eu tenho, coloca a mão à altura do seu coração e nós vamos orar agora. Querido Deus, nós temos ouvido a Tua palavra nesta noite, e a Tua palavra tem falado ao nosso coração. Esse texto tão lindo, tão conhecido no mundo inteiro, Senhor. E o Senhor disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. E nós ouvimos nesta noite. Agora pedimos pela Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, para que sejamos semeadores da palavra. Tem gente que semeia contenda, tem gente que semeia fofoca, tem gente que semeia más notícias, mas nós que ouvimos a Tua palavra nessa noite, nós queremos ser semeadores da palavra de Deus. Senhor, dai-nos a graça e o privilégio de vermos, Senhor, a semente florescer. E que este ano, Senhor, seja um ano de plantação, mas ao mesmo tempo seja um ano de colheita. Que possamos ver pessoas sendo salvas, que possamos, quem sabe ainda nesta noite, Pai, ver um desviado voltar para os caminhos santos do Senhor. Que possamos ver, Pai, pessoas afastadas por causa da pandemia, ou que usaram a pandemia como desculpa para não voltar para casa, que elas possam retornar para a Tua casa no ano de 2023. Oh Deus vivo, o Senhor pode todas as coisas. Senhor, enche essa igreja, meu Pai. Que essa igreja venha lotar, Senhor, de pessoas que querem ouvir a palavra e semear a palavra. Que todos os lugares sejam ocupados por pessoas sedentas pelo Senhor, não pessoas que querem o oba-oba, porque aqui nunca vai ter oba-oba, mas vai ter a palavra semeada, aleluia! Que essa igreja possa lotar de pessoas que amam ao Senhor, até lá na galeria, Senhor. Faz isso nesse ano de 2023, meu Pai. Nós pedimos esta bênção, Senhor. Nós pedimos essa vitória. No nosso primeiro culto do ano, Pai, nos dá esta bênção e esta vitória. Em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém.